Oi pessoal, meu nome é Eduardo Honorato e se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você é um dos meus alunos e eu resolvi fazer de uma maneira diferente esse ano. Ao invés de mandar longos e-mails e ter várias conversas individuais, eu vou fazer um vídeo que serve para todo mundo de orientação sobre projetos de pesquisa, Comitê de Ética em Pesquisa e Plataforma Brasil, tá bom? Se você não é meu aluno, eu espero que possa ajudar em alguma coisa o conteúdo desse vídeo. Todos os semestres eu recebo alunos de iniciação científica, alunos de TCC de graduação, alunos de pós-graduação, de mestrado, e sempre quando a gente chega no quesito comitê de ética, as dúvidas são sempre as mesmas, tá? Todo semestre a mesma coisa. Então, como eu oriento cada um de vocês individualmente, ou mando um e-mail daqueles imensos explicando passo a passo, eu resolvi fazer como vídeo e eu vou postar aqui, vocês assistem, depois vocês podem tirar dúvidas diretamente comigo, tá bom? Eu fiz uma lista de dúvidas e de problemas mais comuns que acontecem no comitê de ética para poder tirar logo as dúvidas de uma vez. A primeira dúvida que a gente sempre tem é o seguinte: devo ou não devo enviar o meu projeto de pesquisa, que a gente chama de protocolo, né, um protocolo de pesquisa, para o comitê de ética em pesquisa? A resposta é basicamente sempre a mesma. Sim, você deve mandar o seu projeto para o comitê de ética em pesquisa, salvo alguns casos. Existem algumas situações em que não precisa passar pelo comitê de ética. A primeira dela é assim: se a sua pesquisa não envolve seres humanos, né? Se não envolve seres humanos, nenhum contato com seres humanos, ou com material biológico, ou com informações que são originárias de seres humanos, ela não vai passar pelo comitê de ética. O segundo tipo de pesquisa que não passa pelo comitê de ética é uma revisão sistemática, revisão integrativa, revisão bibliográfica, ou seja, as pesquisas que são feitas a partir de materiais teóricos. Ó, vizinho fazendo obra, vai ter que ir com barulho mesmo, tá, gente? Um outro caso que também não passa por um comitê de ética são as pesquisas que utilizam dados públicos, ou seja, você vai trabalhar com dados que você vai conseguir na internet e que são de acessos gerais. Banco de dados do Ministério da Saúde, DataSUS, que são dados públicos que não pertencem a nenhuma instituição específica ou que a própria instituição já disponibiliza eles publicamente, e aí você não precisa passar pelo comitê de ética. Todos os outros quadros precisam passar pelo comitê de ética. Recentemente eu recebi várias dúvidas, principalmente dos alunos da área da saúde, que falavam o seguinte: eu vou trabalhar com estudo de caso, preciso? Precisa. Estudo de caso precisa passar pelo comitê de ética. Dois motivos. Primeiro, se você está atendendo esse sujeito ainda, esse paciente, ele vai precisar assinar o termo de consentimento livre esclarecido, lhe autorizando a trabalhar com o caso dele numa pesquisa. A segunda coisa que acontece é assim: professor, mas eu vou trabalhar com um prontuário de um paciente que eu atendi há 4 anos. Ok, você atendeu o paciente há 4 anos, tá certo? Mas esse prontuário não lhe pertence, esse prontuário pertence à instituição onde ele foi atendido. E aí você vai precisar da anuência dessa instituição. Eu estava fazendo estágio no hospital universitário. O hospital universitário vai ter que te dar anuência para acessar esse prontuário e permitir que você utilize esses dados. Lembrando que esses dados não são seus, ou eles pertencem ao paciente, ao usuário, ou eles pertencem à instituição. Então é sempre importante passar pelo comitê de ética. Mesmo que seja assim, passou pelo comitê de ética e aí a gente devolve dizendo: não, essa pesquisa não cabe ao comitê de ética fazer análise. Por precaução, se você tem alguma dúvida, se envolve seres humanos, a probabilidade de ter que passar pelo comitê de ética é muito grande. E é melhor você fazer isso do que começar a pesquisa e perdê-la depois porque não passou pelo comitê. Bom, o que você precisa ler antes de colocar qualquer projeto de pesquisa na Plataforma Brasil? Plataforma Brasil é um site onde você vai colocar todos os dados da sua pesquisa, mas antes de colocar os dados do seu projeto na plataforma, você precisa ler 3 documentos principais e básicos. Um deles é a Resolução 466 de 2012, tá certo? Que vai falar sobre pesquisa com seres humanos. É nela que você tem que olhar em detalhes tudo que está pedindo nela, porque assim, quando a gente recebe um protocolo, a gente vai avaliar se tudo da resolução está contemplado na sua pesquisa. Aí quando você recebe um parecer dizendo que foi pendência, a pessoa fala assim: mas eu não sabia disso. Sabia, você tinha que saber, porque você tem que ler a Resolução 466 de 2012. Ela tem 12 páginas e ela explica por pontinho tudo que deve conter no seu processo, no seu projeto. Essa é uma delas. A outra resolução que eu aconselho a lerem é a Resolução 510 de 2016, que na verdade
é pesquisa com seres humanos, mas é mais voltada para as ciências humanas, tá certo? Então, se você vai trabalhar com etnografia, vai trabalhar com imagens, vai trabalhar com uma outra leitura não biologicista, né, não biomédica, também é importante dessa resolução porque ela tem alguns aspectos bem interessantes. Desculpa. Uma outra resolução muito importante que você leia também, antes de colocar o protocolo na plataforma, é a resolução 580 de 2018, que fala de pesquisas no Sistema Único de Saúde. Então, se a sua pesquisa é com seres humanos e ela envolve qualquer uma das dependências do Sistema Único de Saúde, você também vai ter que ler essa resolução. Ela é pequena, ela tem só 6 laudas, mas ela fala sobre algumas coisas do processo de realização dessa pesquisa, de interrompimento de serviço. Então, é importante você estar atento a essa resolução também, tá certo? Uma outra pergunta é: quem envia o protocolo de pesquisa para a Plataforma Brasil? Quem é que vai preencher a Plataforma Brasil? Aí a gente tem um grande problema. Primeiro, se você é aluno de iniciação científica ou você é aluno de TCC de graduação, quem preenche a Plataforma Brasil é o seu orientador. Então, os meus alunos de TCC, os meus alunos de iniciação científica, sou eu que preencho a Plataforma Brasil, sou eu que coloco e coloco essa outra pessoa me orientando como pesquisador e tenho que anexar também o currículo Lattes dele. Eu sou o responsável técnico da pesquisa porque eu sou profissional graduado. As pessoas que estão em iniciação científica e em trabalho de conclusão de curso não podem sozinhas colocar na plataforma. Ah, mas o meu professor me deu a senha dele. Não faça isso, que é antiético. Devolve para ele e pede para que ele coloque. Porque se der um problema no parecer, está no nome dele e aí ele vai te culpar por ter feito alguma coisa errada. Não faça. Alunos de especialização, mestrado e doutorado, é você que coloca na Plataforma Brasil e você coloca o seu orientador como membro da equipe e vai anexar também o currículo Lattes dele. Essa porcaria desse barulho aqui vai continuar, gente. Infelizmente não dá, estão fazendo obra aqui no prédio. Então é muito importante assim, como é que eu preencho a Plataforma Brasil? Antes de preencher, você vai lá no site da plataforma e baixa um manual de orientação. A plataforma é complicada, às vezes ela é difícil de entender, mas você precisa ler o manual antes de colocar, tá certo? Ah, eu vou acessar por onde essa plataforma? Eu oriento sempre os meus alunos que usem o Google Chrome. Por quê? Porque tem algumas funções da plataforma que não estão disponíveis no Safari, às vezes não funcionam no Mozilla. No Google Chrome a gente não tem esse problema, vai sempre funcionar. Então, prefiro utilizar sempre o Google Chrome. Mais uma pergunta, o que você precisa para enviar? Primeiro, quando você começar a preencher a Plataforma Brasil, ela vai fornecer para você uma chamada folha de rosto. Quem é que assina essa folha de rosto? É sempre a direção ou a pessoa da instituição, né, no organograma, que tem autonomia administrativa. Por exemplo, na ESA, que é a Escola de Saúde da UEA, onde eu trabalho, quem assina é o Dr. Diego Regalado, que é o diretor da instituição. Se você faz parte de um programa de mestrado ou doutorado, provavelmente quem vai assinar, de acordo com a sua instituição, se ele tiver autonomia para isso, é o diretor do seu programa, o coordenador do seu programa. Se você é aluno de graduação, iniciação científica, vai ser o diretor da escola, tá? Outra coisa que é muito importante é a chamada carta de anuência. De onde você vai fazer essa pesquisa? Se você vai realizar essa pesquisa num centro comunitário, você vai precisar de uma carta de anuência deste centro comunitário, da pessoa que é responsável pela gestão, autorizando você a fazer a pesquisa lá. Se você vai realizar a sua pesquisa, por exemplo, na Secretaria Municipal de Saúde, no UBS, aí eu estou falando de Manaus, né? Se você vai realizar a sua pesquisa aqui em Manaus, numa unidade de saúde, você tem que ter a anuência da Secretaria Municipal de Saúde, que é a Censa. Se você vai realizar num hospital, é Suzam, você tem que ter uma anuência da Suzam. E normalmente esses órgãos, eles pedem para que você dê entrada no protocolo com o seu projeto, para passar por uma comissão de avaliação, para somente depois receber essa carta. E isso tem atrasado muitos projetos, porque às vezes as secretarias levam 2, 3 meses para dar essa carta de anuência. Somente com essa carta de anuência é que você pode passar no comitê de ética. É da escola, do interior, é da creche, é da clínica. Ah, eu vou trabalhar com os prontuários dos pacientes na clínica que eu sou sócio. Ok, beleza, você vai ter que passar pelo comitê de ética, porque os prontuários não são seus, os prontuários são da clínica. Ah, mas eu sou um dos sócios. Então você vai ter que ter a carta de anuência do diretor administrativo dessa clínica te autorizando a utilizar esses prontuários. Para quem está lendo o projeto, para o parecerista que está lendo, eu não sei que você é dono da clínica e mesmo sendo dono da clínica, os documentos são obrigatórios. Essa carta de anuência, ela deve ser feita em papel timbrado da instituição.
Então, se você for na Sensa, na Suzan, na clínica, na escola, vem com o papel timbrado da escola, explicando o nome da pesquisa, você como pesquisador, autorizando você a realizar trabalho tal, direitinho, com todos os dados, para que nós do Comitê de Ética saibamos que você está sendo autorizado pela instituição a realizar a pesquisa lá. Uma das primeiras perguntas da Plataforma Brasil é o desenho do estudo. E desenho do estudo, gente, é como se você fizesse um pequeno raio-x do que vai acontecer. Não é escrever, não é metodologia, estudo quantitativo, estudo qualitativo. Não, você vai resumir ali como desenho de estudo metodológico o que você quer pesquisar, como você quer pesquisar, qual é o instrumento, qual é a amostragem, qual é o tipo de análise de dados que você vai fazer. É um pequeno resumo do desenho metodológico, de como é que a gente olha assim um raio-x do seu projeto, o que você está pretendendo fazer. Porque muitas vezes a pessoa tem um parecer pendente, porque vai lá no desenho metodológico e escreve assim, pesquisa quantitativa. Isso não é desenho metodológico, ela é quantitativa. Qual é o instrumento? Qual é a ferramenta de análise de dados? Qual é o software que você vai utilizar? Isso tem que estar tudo mencionado resumidamente nessa parte de desenho metodológico. Ah, mas o Comitê de Ética vai analisar a minha metodologia? Tecnicamente não. O nosso objetivo ali é analisar o risco, né? Analisar as questões éticas em relação à sua pesquisa, ao seu instrumento e à sua amostra. Agora, se o teu trabalho tem falhas grandes, tanto na metodologia quanto na questão da amostragem, são erros metodológicos que colocam em risco o usuário, né? Ou a amostra da sua pesquisa, aí sim a gente pode interferir nisso. Por isso que é muito importante, por exemplo, e as pessoas não costumam colocar, o instrumento de pesquisa que você vai utilizar. Quando você anexa na Plataforma Brasil, tem a opção, por exemplo, de você colocar o que a gente chama de brochura, que é o projeto completo, separado, que às vezes não dá para colocar tudo na plataforma. Você colocar, por exemplo, o instrumento de pesquisa que você vai utilizar. Ah, eu vou trabalhar com questionário tal. Beleza, questionário, um instrumento validado, um teste psicológico. A gente consegue procurar na net, procurar na internet e avaliar até mesmo o teu instrumento. Agora, se você diz que você vai trabalhar com uma entrevista semi-estruturada, com uma entrevista estruturada, com um questionário fechado, e você não anexa isso, tá certo? Não anexa isso como documento na plataforma, a gente não tem como avaliar. E muitas vezes o instrumento pode ser invasivo e pode colocar em risco, sim, aquela população da sua amostra. Então a gente precisa desse instrumento para poder avaliar o teu protocolo. Quais são os erros mais comuns? E aí eu falo eu, Eduardo, parecerista do Comitê de Ética, que eu encontro nos protocolos que eu analiso, tá? Esses são os erros mais comuns. Primeiro, a carta de anuência da instituição, onde você vai realizar a pesquisa, não vem no papel timbrado e não vem assinada corretamente. Não pode ser a professora da escola, não pode ser a diretora da UBS de Manaus, porque a diretora da UBS não tem responsabilidade legal para isso. Como eu falei, existe um departamento na Secretaria Municipal de Saúde que autoriza, existe um na Secretaria Estadual também. Então a carta de anuência com problema é muito comum e isso faz com que o seu processo volte para você e retome toda a entrada na fila e a gente começa todo o processo de novo. Quando você faz o termo de consentimento livre e esclarecido, que na resolução 466 tem especificando direitinho o que precisa, é muito comum. Primeiro, ele tem que ser feito na forma de um convite. Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa que tem como objetivo blá, 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 blá. Tem que ser numa folha timbrada da tua instituição, porque eu preciso saber de onde você é, até porque o CEP da universidade não recebe só projetos nossos, porque existem instituições no entorno que não tem CEP e a plataforma manda pra gente. Papel timbrado da instituição, é feito na forma de um convite, as páginas devem estar numeradas 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3, elas devem ser páginas sequenciadas. É muito comum o TCLE não constar o endereço do CEP, tem que ter o endereço do Comitê de Ética em Pesquisa para qual você está mandando e que aprovou aquilo ali, tem que ter os dados do pesquisador, os seus dados de e-mail, telefone, contato, caso a pessoa queira sair da pesquisa, não queira mais participar, mesmo depois de ter consentido. Ele deve constar, por exemplo, a frase assim, eu receberei uma cópia assinada deste documento. Ele é feito em duas vias, porque uma fica para você e a outra fica para o sujeito da amostra da sua pesquisa. É preciso ter uma breve descrição do CEP, com endereço, com todos os dados. A questão do sigilo tem que estar presente. Na verdade, assim, gente, tudo que é preciso constar no TCLE está na resolução 466 de 2012. Ah, eu posso pegar o TCLE de uma outra pessoa e adaptar? Pode, não tem nenhum problema, mas sabendo que os objetivos são diferentes, a pesquisa é diferente, os riscos são diferentes, a gente vai falar um pouquinho de risco mais à frente,
mas o importante é que o TCLE tem que ter essas características. O local para colocar impressão digital, caso a pessoa seja analfabeta. Ah, é obrigatório? Não, não é obrigatório. Por exemplo, se eu vou trabalhar com profissionais da saúde, né? Estou trabalhando com profissionais da saúde, com enfermeiro, médicos e psicólogos entrevistando, eu não vou colocar espaço para impressão digital, porque eu presumo que todos eles são alfabetizados, senão eles não seriam profissionais da saúde. Isso é uma questão de coerência que a gente vai ver no TCLE, tá? Outra coisa muito importante, quando for menor de idade, né, a gente sabe que pesquisa envolvendo crianças e adolescentes, a gente precisa que o TCLE seja assinado pelos pais. E aí o TCLE vai ser direcionado a esses pais. O seu filho está sendo convidado para participar de uma pesquisa tal. Beleza, o pai autoriza. Agora, se você vai trabalhar com adolescentes a partir de 12 anos de idade, você também vai ter que fazer um termo de assentimento. O termo de assentimento é para esse adolescente, porque ele também tem que autorizar a participar da pesquisa. Não é só o pai dele autoriza, ele também precisa autorizar a participar, porque os dados são dele. Eu quero trabalhar sobre questões de sexualidade na adolescência. E os pais autorizam, mas o adolescente não se sente confortável em responder. Então ele pode, não, eu não quero participar, mesmo o pai autorizando. E se ele quiser participar, você faz um termo de assentimento. Eu, fulano de tal, autorizado pelos meus pais no TCLE, concordo em participar da pesquisa tal, com os dados, até porque ele é o sujeito da sua pesquisa, o pai está autorizando, mas é ele que é o sujeito e ele tem que assentir em participar também. Bom, outro problema é nos riscos e benefícios, só para vocês entenderem. Riscos e benefícios de uma pesquisa, os riscos são os riscos para o participante. Não é o risco para você, pesquisador, de não conseguir executar a pesquisa ou de acabar a verba, é o risco pro sujeito da sua pesquisa. E aí, assim, nunca coloquem não há risco, porque sempre existe um risco. Nem que seja de desconforto emocional, nem que seja de desconforto físico por uma atividade que vai ser feita. Todo risco tem que ser previsto, né? Então assim, o questionário como lida com questões muito subjetivas e pessoais pode causar certo desconforto, ou se você vai trabalhar com temáticas muito peculiares, se você vai trabalhar com suicídio, com sexualidade, podem causar desconforto. E aí o que você vai fazer caso a pessoa se sinta desconfortável? Você vai suspender a aplicação? Se a pessoa começar a apresentar um quadro de depressão, você vai encaminhar para o serviço de saúde? O que você vai fazer? É uma atividade física e a pessoa vai ter fadiga muscular no final, se você vai encaminhar para o atendimento com o médico, você tem que prever todos os riscos, né? Para isso existe a parte de risco, e prever também o que você vai fazer para minimizá-los e para saná-los. E aí esse mesmo risco que vai estar no protocolo, ele também tem que constar no TCLE. Às vezes a pessoa coloca no TCLE que não tem nenhum risco e lá no protocolo coloca, risco de desconforto emocional. Beleza, mas o que você vai fazer para esse risco ser sanado? O que você vai fazer para esse risco ser minimizado caso ele aconteça, tá certo? Outra coisa importante é não esquecer de colocar o currículo Lattes de todos os participantes da pesquisa, porque às vezes você recebe um protocolo de pesquisa e você não sabe quem é que está na equipe, você tem o nome no protocolo, mas você não tem o currículo Lattes, ou às vezes a gente não sabe de que é essa pesquisa, se é de iniciação científica, se é uma pesquisa de mestrado, a que programa ela está vinculada. Seja bem claro no seu protocolo, para que isso seja mais rápido e fique mais fácil para avaliar. A gente recebe também muita reclamação do tempo. Tempo de avaliação de um protocolo de pesquisa. Quando você dá entrada na plataforma Brasil, a gente tem 10 dias para receber, avaliar os documentos, ver se está tudo correto, porque às vezes a carta não vem assinada, o documento está faltando, está sem anuência. Desses 10 dias, esse protocolo é enviado para um parecerista. Esse parecerista tem 30 dias para fazer a avaliação do protocolo e elaborar um parecer para entrar na próxima reunião do colegiado. Ou seja, só aí são 40 dias, no mínimo 40 dias, para que esse protocolo passe pelas instâncias e seja aprovado. Aí o que acontece? Hoje é dia 1 de agosto. Você coloca um protocolo de pesquisa na plataforma dizendo que você vai iniciar a pesquisa no dia 15 de agosto. Ele vai voltar. Ele vai voltar porque você não pode começar uma pesquisa sem ter o parecer do CEP. Isso assim, 40 dias, se tiver tudo certinho, sem nenhuma pendência. Então coloque sempre assim, a pesquisa só vai começar 2 a 3 meses depois que você deu entrada no protocolo no comitê de ética. Porque imaginando que ela passou pela primeira vez, né, 10 dias, 30 para avaliação. Se tiver alguma pendência e voltar para você, ela volta para esse processo todo.
Então, muitas vezes a gente pega um protocolo para avaliação dentro do prazo e a pessoa coloca que vai começar a pesquisa na semana anterior, ou dá entrada no comitê de ética hoje e diz que vai coletar os dados daqui a 10 dias. Não, não pode. Isso você pode ter seu projeto não aprovado, ou ele pode sair com pendência, voltar para você e atrasar mais 40 dias, porque você não prestou atenção na data. O comitê de ética tem no mínimo 40 dias para avaliar o teu protocolo. Então você tem que fazer o seu cronograma de acordo com esse calendário. Ah, eu já comecei a fazer minha pesquisa. Eu posso mandar para o comitê de ética? Não, você não pode mandar para o comitê de ética. Se a sua pesquisa já começou, ela não tem validade para a gente. Nós não podemos dar parecer de uma pesquisa que já foi iniciada e o seu protocolo vai ser não aprovado. O problema com isso é que você vai ter seríssimos problemas para publicar esse material em qualquer revista científica e qualquer congresso que seja minimamente sério, porque uma pesquisa que foi feita sem autorização de um comitê de ética, ela não passou pelo crivo, né, do comitê de ética, e aí ela é considerada não científica. Quando você manda para alguma revista ou para algum evento sério, a primeira coisa que eles te perguntam é o número do CAI, que é o número do teu parecer favorável que foi emitido por um comitê de ética. Ah, eu já comecei, o que eu faço agora? Conversa com seu orientador, joga tudo fora, pensa numa outra proposta, manda para o comitê, passa pela avaliação e aí depois você começa a coletar os dados. Ah, eu posso começar a coletar enquanto estou aguardando o parecer? Não, você não pode começar a coletar dados enquanto você está aguardando o parecer. Você tem que esperar até o final, até receber o parecer, ok? E só a partir daí você pode ir a campo e aí você pode fazer a coleta de dados. Bom, existem 3 possibilidades de resposta de um parecer. O primeiro deles é não aprovado, e aí você vai receber uma notificação de por que seu projeto não foi aprovado, com todos os problemas encontrados nele. A segunda possibilidade é o aprovado, parecer ok, pode dar início, e a outra é o parecer com pendência. Quando ele tem parecer com pendência, ele vai descrever quais são as pendências. E aí cuidado, porque às vezes a gente dá o parecer com pendência, a pessoa não lê o parecer com pendência todo, já manda de novo o projeto e vai dar pendência de novo. Pega o parecer com pendência, imprime, aí vai estar escrito lá, pendências, o cronograma está desatualizado, ou seja, a pessoa errou nas datas do cronograma. Aí você vai lá, refaz o cronograma. A carta de anuência não está assinada, você refaz, e aí você tem item por item. Quando você pega, eu pego um parecer, que a gente chama de segunda versão, eu vou pegar o parecer da primeira versão, vou comparar o teu trabalho agora e vou dar um segundo parecer. Se você não fez o parecer, não seguiu o parecer da primeira versão, você não fez o que foi solicitado pelo comitê de ética. A probabilidade de dar não aprovado é muito grande. Se o primeiro parecerista disse para você, tem que mudar isso, mudar isso, mudar isso, e você não mudou na segunda versão, tá? A probabilidade de não aprovar é muito grande. Ah, tem que mudar tudo? Depende. Se você não concorda com algum posicionamento que tem ali, você tem autonomia de escrever uma carta e anexar e colocar. Por isso. Vou dar um exemplo. Eu mando para o comitê de ética um protocolo de pesquisa e eu não anexo o instrumento que vai ser utilizado. Porque eu vou trabalhar, por exemplo, com testes de Rocha ou de Zulliger, que é um teste psicológico. E eu não anexei. E aí o parecerista colocou lá, anexar o documento tal. Eu, Eduardo, psicólogo, sei que eu não posso fazer isso porque existe uma resolução do meu conselho que me proíbe divulgar testes psicológicos. E aí eu vou botar uma cartinha, prezado parecerista. Segundo a resolução do Conselho de Psicologia, eu não posso divulgar e anexar tal documento, porque isso infringe as normas do Código de Ética, mas o teste é validado, se encontra no site do POL, tal. Eu me justifico. Eu já faço o contrário. Quando eu coloco um protocolo na plataforma e eu não anexo o instrumento, eu já coloco lá. Não estou anexando o instrumento porque é um instrumento psicológico. É uma possibilidade. Devolva essa carta para o comitê, o parecerista vai olhar, ok, tem razão. Ou ele vai olhar, não tem razão. Normalmente a gente segue as mesmas normas. Normalmente a gente segue as normas e regras das resoluções 466/2012. Ninguém tira nada de nenhum lugar, está tudo escrito ali. Se você conseguir ler as resoluções e seguir passo a passo, a probabilidade de passar de primeira é grande. Então é isso, gente. Basicamente são esses os grandes problemas que a gente encontra em relação aos protocolos de pesquisa. Eu acho que se você seguir direitinho esses passos, tem os documentos, está tudo assinado, o prazo são 40 dias. Agora, deu problema, 40 dias,
volta, começa de novo, volta, e aí a culpa não é do comitê de ética, a culpa é sua que não leu a resolução. Lendo essas 3 resoluções e seguindo passo a passo o que está escrito lá, a probabilidade de ser aprovado em 40 dias é muito grande. Agora, não dá para querer mandar um protocolo em agosto, né? Ou então acontece, vou mandar um protocolo agora, em outubro, para coletar os dados em novembro e defender meu TCC em dezembro. Não, não dá, porque são 40 dias para avaliar, ele vai, volta, coleta de dados e análise, então tem que mandar com certa antecedência assim. Por isso que na pós-graduação, eu falo sempre para os alunos, a gente tem 6 meses para fazer isso, porque às vezes demora mesmo. Mas a questão é, o CEP precisa avaliar protocolo por protocolo. E o CEP não tem só o seu protocolo, ele tem todos os protocolos de todos os cursos, de todos os alunos da UEA, de graduação, de iniciação científica, de mestrado, de doutorado, tem protocolos que são de outras instituições aqui na região norte. É muita coisa para a gente avaliar. A gente se encontra semanalmente, discute semanalmente, aprova semanalmente, mas é muito conteúdo para ser feito sim. Então só seguir essas orientações que eu acho que não vai dar nenhum problema lá na frente, tá bom? É só isso. Os meus alunos, mão na massa, comecem a escrever. Se você não é meu aluno, pode aproveitar as informações porque elas são válidas para cada comitê de ética, para cada um dos comitês de ética no Brasil. Beijo!